Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar um pouquinho a respeito do investimento em ouro. Como sempre eu lembro, para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Também não deixem, né, pessoal, de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades do mercado financeiro. Esse vídeo aqui, na verdade, é uma atualização de um vídeo que faz mais de um ano que eu tinha feito, né? Para a gente falar aí como negociar ouro. Lembrando que nós podemos comprar o ouro físico, né? Daquele pessoal que fica no centro das cidades, compra o ouro, vende o ouro. Nós podemos comprar através do Banco do Brasil, podemos comprar na bolsa, tanto aqui quanto lá fora, né? E através de fundos. Hoje nós vamos ver como negociar aqui na B3, através de fundos, né, aqui no Brasil, e também ver algumas questões relacionadas ao tema, e eu pedi para o nosso setor de análise passar essas informações que eu quero repassar para vocês. Nas nossas recomendações, pessoal, o ouro ele não é nem visto como um investimento, mas sim como uma reserva de valor, quem sabe é uma das reservas de valor mais importantes, mais antigas do mundo, né? Ele é aceito na B3 como garantia para quem faz outras operações, tá? Como, por exemplo, no mercado futuro, para quem faz operações alavancadas em ações, é uma boa alternativa para diversificação de carteiras e ele normalmente chama atenção aí em épocas de crise, né? Já que existe aquela correlação que nem sempre acontece, às vezes a bolsa cai e o ouro pode cair também, mas normalmente em épocas de crise o ouro tem valorização. Lembrando, né, pessoal, que o mundo todo já operou com padrão ouro, né? Esse padrão durou ali até a década de 70, assim como nós tivemos o próprio ouro como moeda de troca, né? E de alguns anos para cá, o que a gente tem visto? Os bancos centrais imprimindo dinheiro sem parar e parece cada vez mais fazer sentido, né, ter um percentual da carteira alocado em ouro, justamente como reserva de valor, já que parece que não tem limite para impressão de moeda, enquanto existe sim um limite físico, né, de quantidade de ouro disponível no mundo, tá? Então, quando o nosso cliente pergunta sobre ouro, mais importante do que o timing, né, é entender a quantidade que a gente deveria ter de ouro na nossa carteira, pensando num portfólio de investimentos, né? E a gente considera um portfólio adequado até 10, 15% da carteira. Então, para muita gente que entrou aí nos últimos 6 meses, 12 meses, ou até um pouco antes, se viu o ouro valorizar e ele tomou conta da carteira num percentual maior do que esses 10, 15%, seria interessante sim até vender um pouco aí para fazer um balanceamento da carteira, né? Então, no nosso entendimento, né, no entendimento dos analistas da Capitalizo, não tem problema nenhum colocar o ouro na sua carteira pensando como reserva de valor, mas não ultrapassar mais do que 10, 15% do total da carteira, né? Então, para quem pensa dessa forma, sempre é um momento interessante investir. Claro que se a gente olhar o gráfico ali, dá a impressão de estar espichado, né? E como eu falei, para quem comprou nos últimos tempos e o ouro tomou uma proporção muito grande, pode vender um pouco aí para fazer o balanceamento. Os contratos, pessoal, na B3, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. São esses aqui, tá? O contrato OZ1D, que é o contrato oficial, né? O contrato cheio. O contrato OZ2D e o OZ3D. Eu não vou conseguir abrir o book aqui porque tá fora, né, pessoal? Eu tô gravando o vídeo aqui no sábado e não tem book. Mas para quem já negociou ações, pessoal, é a mesma coisa, né? Só que não tem lote de 100, lote de 1, são esses 3 lotes, vamos dizer assim, o OZ1D, o OZ2D e o OZ3D. Esse aqui é o contrato cheio e é o contrato de 250 gramas, tá? Então como é que eu sei... Como é que eu faço para calcular o valor desse contrato? Deixa eu só puxar a calculadora aqui. Eu tenho que multiplicar a última cotação, 350 com 50, foi a última cotação aqui, ó, 350 com 50 vezes 250 gramas. Então é um contrato que hoje ele custa R$ 87.625. Esse aqui é o contrato cheio, tá? Lembrando que é book, tá, pessoal? Quem define o preço de compra e de venda são os próprios vendedores. O OZ2D é o contrato fracionário, de 10 gramas. Então, como é que eu sei o valor do contrato? Eu vou multiplicar 353 vezes 10 gramas. R$ 3.530. E o OZ3D é o contrato de 0
Ali, ó, 0,225 gramas, a mesma coisa. Eu multiplico a última cotação por 0,225, tá? Claro que o OZ3D tem menos liquidez que o OZ2D, que tem menos liquidez que o OZ1D, né? Tanto que se a gente pegar aqui o OZ1D, ele teve 126 negócios, caiu 0,68 no dia 7/8 e movimentou em torno de 21 milhões de reais, tá? Tem liquidez, tá, pessoal? Às vezes eu vejo muita gente falando, não dá para negociar porque não tem liquidez, só precisa ter um pouquinho de paciência, e o bacana é vocês utilizarem como referência o OZ1D, o preço do OZ1D, mesmo para negociar os outros dois. Daqui a pouco vocês vão pagar uns centavos acima na hora da compra e podem vender uns centavos abaixo na hora da venda, mas tendo paciência, tranquilo para fazer a negociação, tá? E tem algumas questões aqui que muita gente pergunta. E lembrando, né, pessoal, é um book igual de ações. É a mesma coisa. Quem comprou ações, com certeza vai conseguir comprar os contratos, tá? E tem algumas dúvidas, eu até peguei que foram colocadas no último vídeo. A primeira delas, posso trocar por ouro físico? Pode sim, tá, pessoal? Lembrando que toda essa quantidade de ouro que é negociada aqui na B3, ela existe, esse ouro físico existe, né? Mas eu só consigo trocar esse ouro físico se eu tiver o contrato aquele de 250 gramas. Daí eu posso trocar pelo ouro físico. Claro que tem outras questões, se a gente for fazer essa troca de verificação de pureza, burocracia. Na prática eu nunca vi, tá, pessoal? Como seria comprar na B3 e fazer essa troca no mercado físico. Mas se alguém tem interesse, aí é bacana ver com a corretora de vocês. Mas eu nunca vi, eu trabalhei mais de 15 anos, quase 15 anos em corretora e não lembro de um cliente pedir para fazer essa liquidação no mercado físico, né? Até por essas questões burocráticas e de pureza, né? Posso ficar comprado o tempo que eu quiser naquele contrato ali? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso comprar agora e ficar comprado para sempre, vamos dizer assim. O prazo da liquidação na venda é D+1. Né? Então, vendi num dia, no outro dia, se eu quiser, eu posso resgatar o valor da venda do contrato. Para comprar outro investimento, por exemplo, se eu quero vender ouro e comprar ações, eu já posso fazer no mesmo dia, mas a liquidação financeira mesmo para resgate é em D+1, tá? Esse contrato, pessoal, ele é negociado em reais, ele não é negociado em dólar. Influencia o valor do dólar, influencia o valor lá fora do ouro? Sim, com certeza. Mas o contrato é negociado em reais. Quais são os custos envolvidos? Corretagem, né, que é bacana vocês sempre verem com a corretora de vocês, se tem taxa de corretagem ou não para a compra do contrato, e a taxa de custódia. Sempre que a gente fala em taxa, pessoal, confiram com as corretoras. Esse valor, a última vez que eu fiz o vídeo, a taxa de custódia cobrada pela B3 era de 0,105%, 0,10% ao mês. Lembrando que essa taxa é cobrada pro rata, então se eu fiquei 15 dias posicionado, eu só vou pagar 15 dias. Ela aumentou para 0,12%, na verdade é 0,121%, tá? 0,12% ao mês, né? Eu vi essa taxa aqui no XP, no Santander e também no Itaú, mas confiram com a corretora de vocês. Tem oscilação máxima diária? Não tem oscilação máxima diária, mas se a bolsa quiser, ela pode estabelecer um teto ao seu critério. Tá subindo 10%, eles querem colocar 10% como limite, eles podem fazer. Tá caindo 10%, eles podem estabelecer 10% como limite também, mas não tem nada pré-definido. Muita gente às vezes pergunta também, Thiago, na minha corretora não está negociando o OZ2D ou o OZ3D. Essas questões sempre tem que ver com a corretora. Eu sei que às vezes a corretora bloqueia, né, principalmente a compra do OZ2D, mas todas na teoria deveriam liberar essa negociação. Como é que funciona em relação ao imposto de renda? Vocês têm que fazer a declaração anual, né, como vocês fazem para os outros investimentos, e para cálculo do imposto de renda, quando tem alguma coisa a pagar, é a mesma coisa que ações, tá, pessoal? Vendeu mais do que 20 mil e teve ganho, o imposto de renda é 15%, lembrando que o cálculo é separado das ações, tá? Não dá para colocar o cálculo todo, não dá para fazer o cálculo junto, né? Não posso ter prejuízo em ações e abater em ouro, por exemplo, tá? Eu tenho que fazer o cálculo separado, né? Então, para quem tem interesse, pessoal, bacana,
pode comprar o contrato lá, o AZ1D, que é o contrato cheio, né? E os fracionários, o AZ2D e o AZ3D. E a nossa recomendação é não ter mais do que 10, 15% da carteira e pensando sempre no ouro como reserva de valor. Para essa parte de fundos de investimentos, pessoal, eu convidei a Patrícia da Zau Investimentos, eu gravei um vídeo com ela. Ela é uma das maiores especialistas em fundos do Brasil, né? E ela vai falar a respeito de 2 tipos de fundos de investimento em ouro. O primeiro, os dois compram contratos de ouro lá fora, na Bolsa de Nova York. O primeiro desses fundos, ele faz o hedge, a gente não tem a variação do dólar, e o outro fundo, ele não faz hedge. Então, além da variação do ouro, nós temos também a variação cambial, tá? Lembrando que nós também temos um produto de fundos de investimento, que tem recomendações de fundos de investimento, que é o Top Fundos, e temos também o produto carteiras, né, que além das recomendações de fundos de investimento, tem as recomendações de renda fixa e do Invista em Ações para quem quer montar carteira diversificada. Quero montar carteira com ouro, com ações, com fundos imobiliários, com renda fixa, tem esse produto aqui. E agora eu vou deixar para vocês o vídeo aqui falando a respeito dos fundos. Um abraço. Então, na segunda parte agora, pessoal, eu convidei a Patrícia lá da Zau Investimentos. Tudo bem, Paty? Olá, tudo ótimo e contigo? Tudo bem também. E ela vai falar a respeito de 2 alternativas de fundos de investimento para quem não quer comprar ouro direto na bolsa, né? Que um fundo ele faz hedge, né? Ele não tem a variação do dólar, e o outro fundo ele tem a exposição cambial. Se puder mostrar aí para a gente. Claro, com certeza. Só para explicar, né? O Thiago antes estava mostrando ali para vocês como comprar ouro diretamente aqui pela nossa bolsa. Esses 2 fundos, eles não investem aqui no Brasil. Eles fazem a compra do ouro lá nos Estados Unidos. Então, eu vou depois, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, para que vocês consigam ter as informações mais fácil. Eu vou disponibilizar as 2 lâminas dentro do site da Zau. O Thiago depois coloca para vocês ali o link. Então, basta vocês acessarem o site da Zau, zau.com.br, entrarem aqui nessa parte de relatórios grátis, que as informações dos fundos vai estar aqui disponível na parte de fundos de investimento. Para quem quiser depois ali continuar acompanhando, a gente tem uma parte aqui de bolsa, de renda fixa, então uma parte de economia. Então, basicamente, a gente vai disponibilizar relatórios gratuitos de todas as áreas específicas que a gente tem aqui no escritório. Então, a parte de bolsa, a parte de fundos, a parte de renda fixa, de fundos imobiliários, para que vocês aí consigam sempre ficar bem informados também. E essas 2 vão estar aqui na parte dos fundos de investimento. Com relação ao fundo, vamos começar pelo fundo que ele é o mais conservador, digamos assim, que ele é o fundo que ele vai ter o hedge cambial. Então, em ambos os casos, a compra do ouro, ela vai ser feita na Cbolt, que é a bolsa que a gente tem em Chicago, e os contratos vão ser comprados lá. Então, essa daqui que a gente vai ter, aqui vocês estão vendo quanto que ele valorizou ali desde 2015. Então, lembrando, o ouro ele tem oscilação, isso é super importante a gente lembrar, mas vocês conseguem ver que a gente tem uma diferença entre a cotação do ouro lá fora e quanto que o fundo rendeu. Por que isso acontece? Um dos motivos na hora que a gente vai fazer o hedge cambial, já existe ali um ganho, entre aspas, garantido, não é efetivamente garantido, mas na hora que tu vai fazer o hedge, isso acaba acontecendo da diferença do CDI. Então, como a gente vinha com CDI maior antes do que agora, ele acaba tendo esse ganho de capital. Claro que isso não é uma promessa absolutamente do fundo, mas acaba acontecendo na hora que vai fazer o hedge. Então, aqui a exposição do investidor vai ser única e exclusivamente no ouro lá fora. Importante lembrar que para quem for comparar o fundo, por exemplo, com o ouro aqui no Brasil, vai ter diferença. A tendência do movimento é a mesma, né? Porque a gente está falando de ouro, mas como eles são negociados em lugares diferentes e aqui ainda tem o hedge, a gente vai ter essa diferença aqui dentro das rentabilidades. Então, lá desde 2015 até agora, o fundo acumulando aí 90% de retorno. Ao longo aí desse ano, a grande maioria de vocês deve ter visto, o ouro ficou certamente entre os ativos mais falados no mercado, acumula uma alta aí de quase 19% até o fechamento de junho, tá? A gente não tem ainda o fechamento de julho no dia que a gente está fazendo o vídeo. Bacana da gente comentar é que ele é um fundo disponível para todos os investidores, tá? Não é para investidor qualificado. A aplicação mínima dele é de R$500, então ele é super acessível e é um fundo que está aberto para aplicação. E o resgate dele também é bastante rápido. Eu peço o resgate, 5 dias depois a cota já se transformou em dinheiro e depois mais um dia só para eu poder receber o dinheiro efetivamente na minha conta. Com relação ao outro fundo, que é o Trend Ouro
dólar, que é o que vai mudar ali no nome, vai ser só essa parte aqui. Então, por óbvio, esse daqui vai ser o fundo que a gente não vai ter o hedge cambial. Então, como vocês podem ver, o investimento é efetivamente o mesmo, né? A gente vai investir também em ouro lá na Cbolt, só que por ter o dólar aqui, a gente vai ter um fundo mais volátil, porque a gente está falando de duas variáveis aqui para o investidor, e aqui a gente vai ter, então, desde 2020 até agora, desde o comecinho, né, de janeiro, até agora, o fundo acumularia 56% de retorno, enquanto o ouro efetivamente mais 18%. Então, aqui a gente vai ter sempre esses dois ganhos. Então, como vocês podem ver, ele é um fundo super novo, né? Começou nesse ano, ele recém teve a liberação para poder ter a divulgação do retorno acumulado ao longo do tempo, e realmente, com o que a gente passou aí de mercado e com o ouro e com o dólar subindo bastante, teve um super retorno. Certamente é um dos fundos com maior retorno acumulado aí dentro do ano inteiro. Se a gente for buscar e for comparar com diversos outros ativos, ele certamente vai estar entre os maiores, entre as maiores altas. Assim como o outro, ele também é um investimento liberado para todos os investidores. Isso é legal a gente comentar, que muitos fundos que não fazem hedge não são liberados para investidores em geral. Eles acabam sendo liberados só para investidor qualificado. Essa aqui é uma exceção, então ele é um fundo que está liberado para todos os investidores. A aplicação mínima também de R$ 500 e o resgate também. D mais 5 e depois mais um dia para ocorrer a liquidação financeira. Então, na hora, né, assim, aquela pergunta, qual que é melhor? Na verdade, vai depender do que o investidor está, o que ele está buscando efetivamente de risco dentro da carteira. Aqui a gente vai ter um risco duplo nas duas mãos e no outro a gente vai ter especificamente a exposição dentro do ouro, né? Vai depender realmente da composição do restante da carteira. Se já tem ou não mais exposição em dólar, qual que é a perspectiva que o investidor tem dentro da carteira dele, para poder realmente escolher qual dos dois que faça mais sentido na hora de fazer a composição. Tem muito investidor, por exemplo, que quer ter como reserva de valor uma parte em ouro, uma parte em dólar. Um fundo desse já cotado em dólar já Resolve os dois problemas, exatamente. resolve os dois problemas. Isso aí. Exatamente. Tá certo? Obrigado pela explicação, Paty. Tu vai deixar ali no site da ZAL, né? Isso, exatamente. Vou colocar as Isso, informações eu aqui vou no nosso colocar o site. link aqui na descrição e nos comentários. A gente viu 3 alternativas bem interessantes para quem quer comprar ouro, direto na bolsa, né, com os contratos AZ1D, 2D e 3D. O fundo que compra contratos lá fora e faz hedge, que não tem variação do câmbio. E o outro fundo que também compra contratos lá fora, mas esse tem a exposição cambial. Tá certo, pessoal? Obrigado a todos. Um abraço. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.